O milagre que mudou a vida de André, a cura da hemocromatose no altar da fé. André sempre foi um homem forte. Aos 42 anos, trabalhava como mecânico em uma oficina no bairro de Vila Matilde, em São Paulo. Casado com Ana, pai de 2 filhos, ele levava a vida com responsabilidade, mas sem muita preocupação com a saúde. Até que, em um check-up de rotina, os exames revelaram algo assustador: hemocromatose hereditária, uma doença que faz o corpo absorver ferro em excesso, levando a danos graves no fígado, coração e outros órgãos. O médico foi direto: se não tratar, em 5 anos, seu fígado pode falhar. E mesmo com tratamento, a qualidade de vida vai piorar muito. As palavras ecoaram como uma sentença. André tentou seguir as orientações: fazer sangrias regulares, evitar alimentos ricos em ferro, tomar remédios bate as dores no abdômen só aumentavam. Em poucos meses, ele já não conseguia trabalhar direito. A fraqueza era tanta que, às vezes, mal conseguia levantar da cama. Ana, sua esposa, chorava em silêncio, vendo o marido definhar. Os filhos, de 12 e 9 anos, perguntavam: pai, você vai ficar bom? E ele, sem resposta, só apertava-os no peito, com lágrimas nos olhos. Foi então que a vizinha, Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus há anos, o abordou depois de ver Ana saindo da farmácia com mais remédios. Minha filha, por que vocês não levam André na igreja? Lá, Deus opera milagres. Eu já vi gente ser curada de coisa pior. Ana, desesperada, aceitou o convite. André, cético, resistiu: oração não vai tirar ferro do meu sangue, Maria. Mas, quando a dor se tornou insuportável e o médico falou em transplante de fígado, algo que eles não tinham como pagar, ele não teve escolha. O primeiro passo, a porta da fé. No domingo seguinte, André entrou pela primeira vez na Universal da Rua Tuiuti. O que mais o impressionou não foi o prédio, mas a energia do lugar. As pessoas cantavam com fervor, levantavam as mãos, choravam. No altar, o pastor falava sobre a fogueira santa, um momento de oração intensa onde Deus quebra as correntes do inimigo. André sentou-se no fundo, cruzando os braços, mas algo dentro dele mexeu quando ouviu o testemunho de um homem que havia sido curado de um câncer terminal depois de participar de uma corrente de oração. Ao final do culto, o pastor convidou quem precisava de um milagre para vir à frente. Ana puxou André pelo braço. Vem, amor. Não custa tentar. Relutante, ele se levantou. Quando chegou ao altar, o pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. O sangue de Cristo purifica o seu sangue, André. Saia, espírito de morte. André sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não entendeu, mas algo dentro dele parece ter se movido. O pastor então pegou um frasco de óleo e ungiu sua testa. Deus está te curando agora. Mas você precisa crer. Volte na quarta-feira para a corrente da prosperidade e saúde. E não deixe de trazer seu dízimo, é a sua aliança com Deus. André saiu da igreja confuso, mas com uma pequena centelha de esperança. A corrente que quebrou as correntes. Na quarta-feira, André voltou. Dessa vez, sozinho. Ana tinha que trabalhar, e ele não queria que ela visse sua luta interna. O pastor explicou que a corrente era um momento de oração coletiva, onde a fé de muitos se unia para operar milagres. Quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, leu da Bíblia. André foi colocado no centro do círculo de oração. Mãos se estenderam sobre ele enquanto dezenas de vozes clamavam: Senhor, cura o André. Liberta-o dessa doença. O pastor ordenou: espírito de hemocromatose, sai agora em nome de Jesus. André começou a tremer. Não de medo, mas de uma emoção que não conseguia explicar. De repente, sentiu como se algo pesado tivesse sido arrancado de dentro dele. As lágrimas vieram sem controle. Quando a corrente terminou, o pastor olhou nos seus olhos e disse: Deus te curou. Mas você precisa manter a fé. Participe da vigília de sexta-feira, jejuando e orando. E não deixe de ser fiel nos dízimos e ofertas, é a sua parte no pacto. André assentiu. Algo dentro dele já não duvidava mais. O milagre confirmado. Na sexta-feira, André foi à vigília. Jejuou o dia todo, como orientado.
À noite, no templo lotado, o pastor falou sobre a importância de persistir na fé. Enquanto oravam, André sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Quando chegou em casa, dormiu como uma criança. No sábado, acordou diferente. As dores no abdômen haviam diminuído. No domingo, foi ao culto de testemunho. Quando o pastor perguntou se alguém tinha sido curado, André levantou a mão tremendo. Subiu ao altar e, com voz embargada, contou tudo. Eu vim aqui doente, quase desistindo. Mas Deus me curou. O templo explodiu em glórias a Deus. Na segunda-feira, foi ao médico. O hematologista, surpreso, pediu novos exames. Uma semana depois, os resultados chegaram, os níveis de ferro no sangue estavam normais. O fígado, que antes mostrava sinais de cirrose inicial, estava recuperando-se. Isso não faz sentido médico, disse o médico. Mas se você está melhor, continue o que está fazendo. André sorriu. Ele sabia o que tinha acontecido. A transformação e a lição de vida. Hoje, André é um homem novo. Não só a hemocromatose desapareceu, como ele recuperou a força e a alegria de viver. Ele e Ana são dizimistas fiéis e participam de todas as campanhas da igreja. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir. É estar na corrente, é jejuar, é ser fiel nos dízimos, é clamar até a vitória chegar, diz ele, emocionado, toda vez que dá seu testemunho. Sua vida mudou em todos os aspectos. A oficina, que antes estava quase falindo, prosperou. Os filhos voltaram a vê-lo como um pai forte. E o mais importante, André entendeu que Deus não é só um refúgio na tempestade, é aquele que acalma a tempestade. Se você está lendo isso e acha que seu caso não tem solução, eu digo, vá à Igreja Universal. Não é religião, é um encontro com o Deus que faz o impossível. Mas lembre-se, a fé sem obras é morta. Você tem que fazer a sua parte. Orar, jejuar, ser fiel. Porque quando você dá o primeiro passo, Deus corre ao seu encontro. E assim, André, o mecânico que quase perdeu tudo para uma doença silenciosa, tornou-se mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, onde milagres não são lendas, mas realidades que transformam vidas. 2 anos depois daquele dia que marcou o início de sua transformação, André estava de pé no púlpito da Igreja Universal, compartilhando seu testemunho com centenas de pessoas. As mãos ainda tremiam um pouco, não de fraqueza, mas de emoção ao ver tantos olhos brilhando de esperança enquanto ouviam sua história. Foi então que ele notou, no meio da multidão, um homem de cabeça baixa, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Algo naquele rosto lhe pareceu familiar. Quando o culto terminou, André desceu e se aproximou. Irmão, tudo bem? Perguntou, colocando a mão no ombro do homem. O estranho levantou a cabeça, e André reconheceu imediatamente, era Marcos, um antigo colega de oficina, que havia sumido há mais de 1 ano. O rosto estava marcado, os olhos fundos. Cheirava a álcool. André? É você mesmo? A voz de Marcos estava rouca, quase um sussurro. Ouvi dizer que você tinha morrido. Ou que estava em cadeira de rodas. Não, meu irmão. Deus me curou. E pode curar você também, André respondeu, sem hesitar. Marcos riu amargamente. Cura? Eu já tentei de tudo. Doutor, macumbeiro, até remédio controlado. Minha mulher me deixou, perdi o emprego, e agora, ele mostrou as mãos trêmulas até segurar uma chave de fenda, eu não consigo mais. André não deixou a desesperança do amigo abalar sua fé. Então você ainda não tentou o único lugar onde o impossível vira possível. Vamos, entra aqui comigo agora. Hoje é o seu dia. Marcos resistiu no início, mas algo na firmeza de André, aquele mesmo homem que ele vira fraco e doente, o fez seguir. Dentro da igreja, o pastor já estava orando por outras pessoas. André levou Marcos até a frente, seguiu as orientações e, juntos, eles clamaram a Deus com lágrimas. Naquela noite, enquanto o pastor impunha as mãos sobre Marcos, algo inesperado aconteceu. Uma corrente de calor percorreu o corpo do homem, como se uma força invisível o envolvesse. As mãos pararam de tremer. Os olhos, antes opacos, ganharam um brilho que não vinham há anos. Eu sinto algo diferente. Marcos balbuciou,
assustado e maravilhado ao mesmo tempo. O pastor sorriu. Isso é Deus tocando você. Mas lembre-se, a batalha não acaba aqui. Você precisa persistir. Vir às reuniões, buscar a Deus de verdade. O milagre começou, mas a transformação é diária. Marcos não só voltou nos dias seguintes como trouxe a ex-mulher, que, ao ver a mudança nele, decidiu dar uma nova chance ao casamento. Em menos de 3 meses, ele estava de volta ao mercado de trabalho, não como mecânico, as mãos, antes trêmulas, agora seguiam firmes, mas como supervisor em uma concessionária. A vida que parecia destruída estava sendo reconstruída, peça por peça. Hoje, sempre que André e Marcos se encontram na igreja, eles se abraçam como irmãos. 2 homens que o mundo havia descartado, mas que Deus escolheu para mostrar seu poder. Às vezes a gente acha que está no fundo do poço, diz André, olhando para os novos que chegam à igreja com o mesmo desespero que já sentiram. Mas é justamente ali, no lugar mais escuro, que a luz de Deus brilha mais forte. E assim, mais uma história de milagre se soma a tantas outras nas fileiras da Igreja Universal. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Seja um mecânico à beira da morte, um alcoólatra sem esperança ou alguém que nem sabe mais por que chorar, quando a fé encontra a ação, o sobrenatural acontece. E o melhor, não é o fim. É só o começo. Naquela mesma semana, enquanto André e Marcos compartilhavam seus testemunhos no púlpito, uma mulher chamada Ana sentada nos bancos do fundo chorava em silêncio. Ela tinha chegado à igreja arrastada por uma vizinha, depois de meses trancada em casa, sem forças nem para cuidar dos 2 filhos pequenos. O marido a havia abandonado, as contas se acumulavam e a depressão a sufocava. Não tenho mais jeito, ela repetia para si mesma, enquanto as lágrimas molhavam seu vestido surrado. Mas quando ouviu André dizer é no fundo do poço que a luz de Deus brilha mais forte, algo dentro dela estremeceu. Não era só uma frase bonita, era como se Deus estivesse falando diretamente com ela. No final do culto, Ana se levantou trêmula e foi até a frente. Não sabia o que dizer, só conseguia balbuciar entre soluços: eu não aguento mais, mas se o Senhor pode mudar a vida deles, talvez possa me ajudar também. As irmãs da igreja a abraçaram sem julgamento. Uma delas, Dona Maria, que já havia passado por uma batalha contra o câncer e recebido sua cura na CCB, segurou seu rosto com carinho e disse: filha, você não está sozinha. Deus já está trabalhando na sua vida, mesmo que você ainda não veja. Naquela noite, Ana saiu da igreja com um pacote de alimentos doados pela campanha de solidariedade e um número de telefone da assistência social da igreja. Mas levou algo muito maior, uma pequena chama de esperança reacesa. Nos dias seguintes, a transformação começou de maneiras que Ana nem imaginava. Uma irmã da igreja, que era costureira, lhe ofereceu um emprego temporário em sua oficina. Outra, que trabalhava em um escritório, a ajudou a reorganizar suas contas e negociar dívidas. Os filhos, que antes choravam de fome, passaram a ter comida na mesa não só pelo auxílio material, mas porque Ana, aos poucos, recuperava a força para lutar por eles. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto Ana orava no templo com as mãos trêmulas, ela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de dentro. Era como se uma carga pesada fosse tirada de seus ombros. Naquele momento, ela entendeu que não era só a situação externa que precisava mudar, era seu coração. E foi ali, ajoelhada entre irmãos que nem conhecia direito, que Ana entregou sua vida a Jesus. Hoje, quem vê Ana sorrindo enquanto ajuda a servir café na recepção da igreja ou cantando nos cultos de mulheres não imagina o abismo de onde ela foi tirada. Seus filhos, agora bem alimentados e felizes, correm pelos corredores do templo como se fosse sua segunda casa. E o marido, que a abandonou, depois de ouvir falarem do milagre em sua vida, procurou a igreja arrependido. Não foi fácil, mas com orientação dos pastores e muita oração, o casal começou um processo de restauração. Eu pensava que minha vida tinha acabado, confessa Ana, segurando a Bíblia que ganhou no dia de seu batismo. Mas Deus não só me deu uma segunda chance, como me mostrou que eu tinha um propósito. Hoje, eu ajudo outras mulheres que chegam aqui como eu cheguei, quebradas, mas não destruídas. E assim, como André e Marcos, Ana se tornou mais um elo nessa corrente de milagres que não para de crescer. Porque na CCB, não há casos perdidos, só almas que ainda não encontraram o caminho de volta para os braços do Pai. E a história continua.
Sempre continua. No mesmo ano em que Ana viu sua vida ser transformada, uma jovem chamada Juliana chegou à CCB arrastando um fardo que parecia impossível de carregar. Ela tinha apenas 23 anos, mas seus olhos já mostravam o cansaço de quem viveu décadas de dor. Desde criança, Juliana sofria com uma doença rara nos ossos, que a deixava com dores constantes e dificuldade para andar. Os médicos diziam que não havia cura, apenas remédios para aliviar o sofrimento. Com o tempo, ela se isolou, achando que ninguém entenderia sua luta. Até que um dia, uma vizinha, que também frequentava a igreja, a convidou para uma reunião de oração. Eu vim só para não magoar ela, Juliana conta, com um sorriso tímido. Mas quando entrei naquele salão, senti algo diferente. Não era só o calor das pessoas, era como se uma paz que eu nunca tinha conhecido me envolvesse. Naquela noite, o pastor falou sobre a fé que move montanhas, e Juliana, mesmo com dúvidas, decidiu acreditar. Quando chegou o momento das orações, ela se levantou com dificuldade, apoiada em suas muletas, e pediu que orassem por ela. Os irmãos a cercaram, colocando as mãos em seus ombros, e começaram a clamar a Deus com uma fé que contagiou até os mais céticos. Eu fechei os olhos e comecei a chorar, ela lembra, com a voz embargada. De repente, senti um calor forte nas pernas, como se algo estivesse se mexendo dentro de mim. Quando abri os olhos, estava de pé. Sem as muletas. O salão inteiro explodiu em louvor. Juliana deu os primeiros passos firmes em anos, e as lágrimas que antes eram de dor se transformaram em lágrimas de gratidão. Os médicos que a acompanhavam ficaram estarrecidos. Exames posteriores mostravam uma melhora inexplicável na estrutura óssea, como se a doença tivesse regressado de forma acelerada. Eles não conseguiram explicar, diz Juliana, agora servindo no departamento de jovens da igreja. Mas eu sei que foi Deus. Ele não só me curou, como me deu uma razão para viver, ajudar outros que estão onde eu estava. E assim, como Ana, Juliana se tornou mais um testemunho vivo de que, na CCB, os impossíveis têm endereço. Porque onde há fé, há milagres. E onde há amor, há restauração. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem chamado Roberto lutava contra um vício que o consumia há mais de 15 anos. O álcool tinha destruído seu casamento, seu trabalho e quase sua vida. Uma noite, depois de mais uma bebedeira, ele acordou em um banco de praça, com o corpo tremendo e a alma vazia. Foi quando lembrou das palavras de sua mãe, que sempre lhe falava da igreja: lá eles oram por gente como você, meu filho. Com as últimas forças, Roberto arrastou-se até a CCB mais próxima. Mal conseguia ficar em pé, mas foi recebido com um abraço apertado e um convite para sentar nos bancos da frente, onde poderia ouvir a palavra com clareza. O sermão daquele dia falava justamente sobre libertação, e Roberto sentiu cada palavra como se fosse dirigida apenas a ele. No final do culto, o pastor fez um chamado: se alguém aqui quer ser livre, venha à frente. Roberto hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou. Quando colocou os joelhos no chão, sentiu uma dor no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Começou a chorar descontroladamente, e os irmãos ao seu redor oravam com fé. Foi como se uma corrente se quebrasse, ele relata, hoje como diácono da igreja. Saí dali e nunca mais senti vontade de beber. Não foi força de vontade, foi Deus. Roberto reconquistou a confiança da família, arrumou um emprego e hoje lidera um grupo de apoio para dependentes químicos dentro da igreja. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ele sempre diz, com os olhos brilhando de esperança. E a corrente de milagres continua. Porque na CCB, não há vida tão destruída que não possa ser reconstruída, nem dor tão profunda que não possa ser sarada. Cada história é um elinho a mais nessa corrente de fé, provando que, quando Deus age, nada fica igual. E a melhor parte? A história nunca termina. Sempre há mais um milagre por vir. Na mesma semana em que Roberto compartilhava seu testemunho na reunião de jovens, uma irmã chamada Marisa chegou à igreja arrasada, com o rosto marcado pelas lágrimas e as mãos trêmulas. Ela carregava no colo o filho de 3 anos, Lucas, que há meses lutava contra uma doença rara nos rins. Os médicos já tinham dito que o único jeito de salvar a criança era um transplante, mas a compatibilidade era quase impossível, e a fila de espera, interminável. Eu não aguento mais ver meu filho sofrer, ela chorou, abraçada à irmã que a trouxe. Já orei tanto, já fiz tudo o que podia.
As irmãs a cercaram, colocando as mãos sobre o menino, que mal conseguia abrir os olhos. O pastor, ao saber da situação, convocou a igreja para um jejum de 3 dias, pedindo a Deus um milagre. E foi então que algo inesperado aconteceu. No segundo dia do jejum, uma irmã chamada Cláudia, que mal conhecia Marisa, sentiu o coração apertar durante a oração. Ela nunca tinha contado a ninguém, mas anos antes, quando era jovem, havia doado um rim para um parente. O médico na época lhe disse que, se um dia ela precisasse doar novamente, seu corpo tinha condições. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Uma voz insistia em seu coração: você tem o que essa criança precisa. No dia seguinte, ela procurou Marisa após o culto e, sem rodeios, disse: Deus me falou que eu posso ser a doadora do Lucas. Marisa quase desmaiou. Os exames foram feitos em caráter de urgência, e o resultado deixou todos de queixo caído, 100% de compatibilidade. Nem mesmo entre irmãos de sangue era comum um índice tão perfeito. O transplante foi um sucesso. Lucas, que antes mal conseguia brincar, hoje corre pelo pátio da igreja, rindo e chamando Cláudia de Antia do coração. Marisa, que antes vivia em desespero, agora serve no departamento infantil, ajudando outras mães que passam por provações. Eu pensava que minha vida não tinha mais sentido, conta Cláudia, emocionada. Mas Deus guardou meu rim por um motivo. Ele não desperdiça nada do que passamos. E assim, mais um elo se acrescentou à corrente de milagres. Porque na CCB, não são apenas as orações que sobem ao céu, são as respostas que descem, transformando o impossível em realidade. Cada história é um lembrete de que, quando Deus escreve o final, ele sempre surpreende. E o mais lindo? Ninguém sai daqui do mesmo jeito que entrou. Sempre há uma bênção, um milagre, uma vida mudada esperando por quem crê. O último elo do milagre. Aqueles que testemunharam a transformação de Marisa e Cláudia sabiam, aquele não era apenas um reencontro, mas a confirmação de que Deus tece histórias com fios de amor e propósito. O rim doado por Cláudia não salvou apenas um corpo, salvou 2 almas. Marisa, que antes se afogava em lágrimas no banheiro do hospital, agora segura nas mãos pequenas de crianças no culto infantil, sussurrando: Deus não esquece de ninguém, meu amor. Nem de você. Cláudia, por sua vez, descobriu que a dor não era um castigo, mas um preparo. O vazio deixado pela perda de sua filha ganhará novo sentido ao ver Marisa viver. Eu achava que meu luto era um fim, confessa, enquanto ajuda a organizar a ceia do Senhor. Mas Deus transformou minha cicatriz em ponte para outra pessoa cruzar o deserto. Naquela noite, durante o culto de ação de graças, o pastor levantou as mãos sobre as 2 mulheres, unidas no altar. O milagre não está só no que Deus faz, mas no que Ele revela, que nossas maiores feridas podem se tornar portas para a salvação de alguém. A congregação chorou. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento, aquele lugar era mesmo terra de milagres. A lição que ficou. A vida não nos promete ausência de tempestades, mas garante que, nas mãos de Deus, até os naufragios virarem faróis. Cláudia e Marisa aprenderam que o porquê nem sempre será respondido, mas o para que sempre se revelará. 2. Nossa dor pode ser semente, o que nos quebrou pode regar a vida de outro. 3. Deus não economiza milagres, Ele os multiplica quando compartilhamos o que nos foi dado, mesmo no que falta. Hoje, quem passa pela CCB ouve risadas no pátio e vê 2 mulheres servindo lado a lado. Não há mais uma doadora e uma receptora, há irmãs, testemunhas de que Deus não apenas muda finais, Ele reescreve histórias. E o convite está aberto, qualquer um que entrar ali confessará com um milagre, mesmo que seja o de enxergar, pela primeira vez, que sua própria vida já é um